Hoje vamos a falar com Miguel Maia, CEO da Millennium BCP, sobre o impacto da inteligência artificial no mundo da banca. Colaboradores, clientes e todas as expectativas e o impacto que esta tecnologia está a ter no mundo real. Olá, o meu nome é André Sortolá, eu sou diretor-geral e presidente da Microsoft em Portugal e este é o Disrupt. Miguel, bem-vindo, muito obrigado por a presença. Miguel, vamos a emergir no tema já, se quiseres. Estivemos a falar muito hoje das aplicações de inteligência artificial. Eu gostava de começar com o factor disrupt, ¿no? Que está a ver como factor disrupt en inteligência artificial no mundo da banca em 2024, nos próximos anos ou meses, se quiseres? Em primeiro lugar, agradecer o convite. É um prazer para nós estar aqui com a Microsoft, é um parceiro de longa data do BCP e tem contribuído e tem ajudado nesta caminhada que o banco tem feito de afirmação, de proximidade aos clientes, de distinção de uma marca que é hoje claramente o banco de referência em Portugal, o privado de referência em Portugal. Quando se fala em disrupção, eu sou sempre um bocadinho cético, quer dizer, porque eu acho que a maioria destas grandes alterações, de grandes tendências, são sempre mais evolução do que disrupção. Portanto, eu gosto de ver as coisas sempre numa perspectiva evolutiva, mais do que uma perspectiva de disrupção, porque até que a disrupção acaba por assustar um bocadinho as pessoas e a evolução é o natural da vida, e portanto ponho sempre na perspectiva da evolução. O tema de tecnologia em geral é um tema absolutamente crítico para um setor como o setor financeiro, portanto é absolutamente essencial. Quando se começou a falar na banca, a inteligência artificial começou muito mais cedo, mas na banca da inteligência artificial, para nós era muito importante, sobretudo na parte preditiva, porque havia um conjunto grande de otimização de processos que podia utilizar a inteligência artificial preditiva para fazer evoluir. E incorporámos desde muito cedo tudo o que tinha a ver com a inteligência, tudo ou muito do que tinha a ver com a inteligência artificial preditiva. Quando se começa a falar mais da inteligência artificial generativa, eu diria que é uma nova dimensão, quer dizer, eu comparo muito, não sei se tecnicamente se pode dizer que é como uma tecnologia de uso geral que vai ter um impacto tão grande como teve a telefonia móvel, como teve a internet, quer dizer, como teve a eletricidade, na forma das pessoas se relacionarem, e quando falo pessoas singulares e coletivas, quer dizer, das empresas trabalharem. Portanto, estamos perante algo que vai revolucionar a forma de trabalhar. O primeiro ponto, e o que é engraçado nisto tudo, é que é uma mudança estrutural, mas vai buscar os fundamentos daquilo que é a inteligência natural. Quer dizer, não pode haver boas respostas se os problemas não estiverem bem identificados. Quer dizer, e hoje um dos maiores problemas de uma organização, da gestão de uma organização, é nós sabermos, começa no Conselho de Administração, mas vai até ao nível da sucursal, se fazer as perguntas certas para encontrar as respostas certas. Portanto, há aqui uma transformação muito profunda que as organizações vão ter que saber fazer em resultado desta nova tecnologia e da adopção desta nova tecnologia. E hoje falávamos dos skills necessários para a implementação de tecnologias como esta. Falávamos de prompt engineering, por exemplo, como uma forma de falar com a tecnologia, como conseguir falar e preparar a gente para falar com a tecnologia. Essa é uma das grandes mudanças face à inteligência artificial anterior. A inteligência artificial preditiva repousava muito em capacidade técnicas das pessoas, quer dizer, a generativa não, quer dizer, de qualquer pessoa, um artesão que não tem competências tecnológicas vai ter vantagens competitivas na utilização da tecnologia, porque ele vai saber fazer as perguntas de uma forma muito mais correta do que faz um engenheiro para produzir o output que o artesão quer produzir. E, portanto, agora tem que ser treinado e tem que perceber, quer dizer, com base no saber que tem, como é que eu coloco isto de uma forma que a máquina consiga dar a resposta que seja uma resposta alinhada com aquilo que eu quero que venha a ser ou com aquilo que eu quero fazer. Portanto, há uma transformação muito grande, volto a dizer, é muito, muito importante treinar as pessoas para saberem fazer um diagnóstico correto do que é que querem perguntar e depois fazer as perguntas e construir toda a interação com a tecnologia de forma a que o resultado seja um resultado que dê resposta àquilo que o consumidor quer, que o cliente final quer. A falar disso, sabemos que a Millennium BCP já está a trabalhar com muitas tecnologias de AI generativa e
E nós acreditamos que o impacto disto é fundamentalmente na forma que nossos colaboradores trabalham com a tecnologia, maior eficiência, maior colaboração, mas também na experiência do cliente. Se quiseres experiência de colaborador, experiência do cliente. Gostava de ter a sua visão de como são as duas, a visão de experiência de cliente em um mundo infused com AI, se quiseres, e a experiência do colaborador, dois mundos diferentes. São dois mundos diferentes. Então, deixe-me começar pelo mundo mais complicado, que é o mais complicado e que é a razão de ser, quer dizer, da transformação que estamos a fazer. O mais importante para nós é a experiência do cliente. Mas é igualmente importante estarmos todos conscientes de que o cliente não tem que saber se é inteligência artificial, se não é inteligência artificial. Quer dizer, para nós, o que o cliente tem que saber é que tem uma instituição que tem capacidade de o servir de uma forma completamente distintiva. É a única coisa que eu quero que o cliente saiba. 2, que nós somos uma entidade de confiança e, portanto, que vamos tratar sempre a informação com enorme cuidado, com enorme rigor, e se nós conseguirmos assegurar isso, confiança e serviço ao cliente, tudo o resto, se utilizamos tecnologia e inteligência artificial, se não utilizamos inteligência artificial, para ele não é relevante. Agora, o que é que ele tem que sentir? Tem que sentir que nós somos capazes, enquanto organização, de utilizar todo este potencial da tecnologia, todo o potencial da tecnologia, para o servir de uma forma super personalizada, hiper personalizada. Ou seja, nós temos que ser capazes de... Ele espera que o banco o conheça desde que ele é cliente do banco e, se possível, de forma anterior. Ou seja, que não esteja que entrar numa sucursal ou de falar com o banco através de um canal direto ou um canal presencial e ter que estar a repetir a sua história de vida, a sua relação, a confiança que nós podermos ter nele, porque nós temos a obrigação de ter isso tudo tratado. Do ponto de vista da experiência do colaborador, é muitíssimo importante. A experiência do colaborador com esta tecnologia tem uma diferença enorme face às tecnologias anteriores, que tem a ver com a capacidade da interação via linguagem natural. Portanto, isto é uma mudança estrutural e que permite a qualquer operador do banco, desde que seja treinado, requalificado, poder utilizar a tecnologia. Não há excluídos desta revolução tecnológica. Não, os excluídos serão as pessoas que se querem auto-excluir, porque é possível a qualquer pessoa poder utilizar a tecnologia e tirar o máximo partido da tecnologia. É essa qual é a nossa preocupação neste momento? Ponto número 1. A segurança da informação é muito grande, é muito importante para nós. Claro. Nós não podemos correr o risco de utilizar a tecnologia e vir com resultados que são alucinações e criar situações em que o cliente perca a confiança. Portanto, este tema para nós é um tema... O factor de confiança é um factor superlativo. No negócio da banca é essencial, é superlativo, é absolutamente fundamental. E, portanto, nós temos que ter sempre, e vamos ter sempre, no processo, a componente humana de validação para garantir que em nenhum momento corremos o risco de quebrar o elo de confiança na relação com o cliente. Portanto, isto para o banco é absolutamente determinante. O que é que nós estamos a fazer? Não é, agora vamos pegar nesta tecnologia e aplicar em todos os processos. Não é esse o propósito. Para já, temos que perceber onde é que podemos criar casos que se passem do teórico ao prático, ou seja, numa empresa que está no mercado e que vive de resultados e que precisa de resultados para gerar investimento, nós temos que ser muito seletivos nos investimentos e temos que aplicar onde pode de facto criar valor para o cliente. E até 2023 o que nós andámos a fazer foi, sobretudo, pilotos, testes, incorporação já em processos, e o desafio daqui para a frente é começar a materializar o resultado destes próprios processos que estamos a implementar. No setor da banca há, diria, um conjunto de áreas em que a inteligência artificial pode ter um impacto muito grande. Por um lado, toda a parte de operações e servicing a cliente, quer dizer, experiências desde os chatbots que são utilizados, quer dizer, a interpretação de documentos. Portanto, tudo isso já está a ser implementado e já estamos a implementar em escala. O segundo grande vetor tem a ver com marketing e redes comerciais, e marketing e vendas, eu diria. E nesta matéria,
mais uma vez, há uma transformação muito profunda, porque se a inteligência artificial, o modelo anterior, preditiva, permitia ganhos de produtividade, essencialmente, esta permite não só ganhos de produtividade, mas ganhos de criatividade. E, portanto, é um fator novo. Quer dizer, nós vamos conseguir ser mais criativos, nós vamos emular as capacidades das pessoas para fazerem novos produtos, para fazerem produtos com muito maior customização e ter uma capacidade de surpreender o cliente em escala, o que não era possível no passado. E, portanto, humano mais tecnologia. Humano mais tecnologia. Humano mais tecnologia, sempre. Na banca, eu já posso explicar a seguir o nosso espaço de afirmação, mas é exatamente o que acabou de dizer. Humano e tecnologia. Isto, aumenta a capacidade dos humanos, não substitui os humanos. Portanto, é uma coisa completamente diferente. Pode substituir em partes do processo, seguramente naquelas partes mais burocráticas, partes de menor valor acrescentado, mas a pessoa continua a ser absolutamente essencial e o que isto dá é superpoderes às pessoas. E foca-se em añadir valor. Se quiseres agregar valor, agregar valor. E dá super capacidade, super capacita as pessoas. Portanto, cria aqui um fator muito importante. Depois há uma outra área que tem a ver naturalmente com toda a parte de software engineering, quer dizer, isto na banca é muito importante. Nós temos imenso software, nós temos múltiplas aplicações, temos componentes legacy de anos e anos e, portanto, e que a recodificação, a capacidade de conversão desse código àquilo que são hoje as novas capacidades em termos de processamento, isto cria também uma enorme transformação. Eram processos muito demorados, a conversão de uma linguagem para outra, e agora, com a inteligência artificial, há aqui um acelerar na nossa capacidade de transformar a nossa própria infraestrutura e incorporar... E com esses recursos a inovar, mas a manter tecnologias legacy... E conseguir fazer, exatamente. E essa é uma parte muito... E outra que eu valorizo imenso, que tem a ver com tudo o que tem a ver com investigação e desenvolvimento. Portanto, uma empresa não sobrevive se não for inovadora, e a inteligência artificial generativa tem uma capacidade de nos apoiar nos processos de inovação que é muito grande. Depois está uma outra vertente que também é muito relevante, que é somos uma indústria muito regulada, temos imensa regulação, quer dizer, money laundering, quer dizer, todos os dias, quer dizer, o BCP recebe, não sei, 4 comunicações de supervisores por dia útil, portanto, isso novas coisas que temos que implementar e, portanto, tratar toda esta componente regulatória. Esta tecnologia também tem vai ter um efeito muito, muito relevante naquilo que é o aumento da produtividade do banco. Como é a visão do Miguel? Como está a banca em Portugal a preparar-se para esta nova onda tecnológica? Todos os conceitos são claros e parecem ser o futuro a seguir, não? A direção a seguir. Mas como é que está a banca em Portugal, em geral? Eu não falo pelo geral, falo sempre pelo BCP, porque tenho a minha forma de estar na vida é olho para os outros à distância, porque o que eu tenho que ter a certeza é que estamos a fazer o melhor que nós conseguimos fazer com aquilo que temos, com aquilo que somos. E, portanto, a minha grande preocupação é potenciar o máximo daquilo que é o Banco Comercial Português. E é isso que temos estado a fazer. E vou-lhe responder a essa questão, só para lhe posicionar onde é que o BCP, qual é o território de afirmação do BCP, do Banco Comercial Português. A questão da tecnologia versus pessoas. Nós entendemos que o nosso espaço de afirmação é a relação simbiótica das pessoas e da tecnologia. O que é que eu quero dizer com a relação simbiótica? É onde uma parte acrescenta à outra. Quer dizer, as pessoas acrescentam à tecnologia e a tecnologia acrescenta às pessoas, e tudo isto converge e tem um resultado que é exponencial, não é a mera soma das partes, naquilo que é capaz de produzir para o cliente final. Se nós ficássemos só nas pessoas, íamos desaparecer, não tínhamos hipótese nenhuma, porque não teríamos a capacidade de fazer a customização em larga escala. Correto. Bastava isso. Sim. Para não conseguirmmos prestar um serviço distintivo aos clientes e em 10, 15 anos desaparecíamos do mercado. Se repousarmos só na tecnologia, há operadores de escala local que vão ter sempre maior capacidade do que nós temos. Mas nós tendo a proximidade local, o conhecimento humano, o sentir, porque há uma parte que as máquinas não têm alma, as máquinas não têm emoções, quer dizer, e, portanto, e o ser humano é um ser emocional, portanto precisa de saber que há uma mão que o pode, e é uma mão física com o calor da temperatura humana que está lá,
e que se não houver um tema qualquer eu conseguir ali resolver e tenho uma cara. E mais do que isso, conhece a minha praça, quer dizer, não me trata a mim como me trata um francês, um espanhol, em qualquer outro ponto, sabe perceber a diferença que eu tenho e estes detalhes de interação humana não são possíveis e nunca serão possíveis, na minha opinião, de suprir apenas com tecnologia. Portanto, este espaço de afirmação simbiótica entre pessoas e tecnologia é claramente o espaço de afirmação do BCP. O que é que nós estamos a fazer? Mais uma vez, nós somos muito, muito criteriosos nos investimentos. Quer dizer, há empresas que ouvem falar de uma tecnologia e fazem 300 use cases, quer dizer, tentam logo e dizer e fazem PowerPoints magníficos e depois a gente pergunta, está bem, e o resultado? E o resultado não aparece. No nosso caso é exatamente o contrário. Quer dizer, tudo o que nós fazemos tem que ter ganhos de produtividade, por um lado, e tem que ter melhoria na experiência do cliente final. Portanto, estes são os dois temas que são absolutamente essenciais. Aumento de produtividade interna, melhoria da experiência do cliente no ponto final. E, portanto, o que estamos a fazer com a incorporação desta tecnologia em múltiplas áreas, logo a começar pelos call centers, portanto, um impacto muito grande. E quando estamos a falar de call centers, não estamos apenas a falar em atendimento, estamos a fazer muito mais do que isso, quer dizer, a análise da chamada, a classificações das chamadas, o fornecimento à pessoa humana através de um assistente de informação contextual que lhe pode ajudar na conversa, absolutamente crítico. A possibilidade de utilização, e aqui em larga escala, já dentro do banco, de um chatbot que ajuda, que é capaz de ir buscar informação contextualizada e dar suporte, serviços centrais, sucursais, ou uma multiplicidade de questões, utilizando a informação toda que existe no banco. Isto é absolutamente importante. Estamos a trabalhar já e criámos um projeto que é mais do que um projeto, é uma realidade, que é o Agente Lab, que é a criação de agentes, a ser possível criar já agentes por parte, obviamente, de pessoas que estão certificadas para o poder fazer, mas que têm a capacidade de criar e customizar esse agente que pode ser utilizado por ele e para terceiros. E que, portanto, e isto sem uma grande intervenção do IT. Já não é preciso ter o IT a vir fazer essa coisa. A pessoa tem que estar certificada, a pessoa tem um conjunto de ferramentas, consegue criar o agente. O que é que faz este agente? Este agente vai o acompanhar em todo o processo produtivo dessa pessoa e aumentar as suas capacidades enquanto profissional, enquanto colaborador. Portanto, isto tem um aumento muitíssimo relevantes de desempenho. E depois, obviamente, também, e o que estamos a fazer já não é a criação de agentes. Neste momento, o que já estamos a fazer é como é que industrializamos o processo de criação de agentes. Portanto, é aqui, nesta matéria. Obviamente, convosco, um projeto que temos em curso, que ainda não está disponível para muitas pessoas, mas vamos ter num curto prazo mais de 300 pessoas ou cerca de 300 pessoas a começar, que tem a ver com toda a parte do copiloto, que é muito importante, completamente integrado nas ferramentas do Office e, portanto, isto vai ter ganhos grandes de produtividade. E, obviamente, depois há temas que são até mais fundacionais, que é adaptar toda a nossa componente de informação para que essa componente de informação possa ser utilizada em larga escala com informação proprietária. Com os pilotos e os copilotos. Para os copilotos, exatamente. E a falar dos pilotos e os copilotos, hoje, fora da câmara, falávamos de impacto em muitas outras profissões, se quiseres, medicina, etc., de impacto de AI. E o impacto das colaboradores de banca en particular, ¿no? Nós temos estudos que están a dizer que os 70% dos colaboradores hoje passam gran parte do seu tempo a fazer e-mail, a trabalhar com e-mail. E ninguém estudou quando era na criança, achava que a trabalhar de médico, de advogado ou num banco ou na tecnologia para mandar e-mails. Que componente pode traer a implementação da tecnologia, esta combinação de humano e tecnologia en el punto de talento e atracção de talento, atrair a pessoas à banca neste caso? Como pode ajudar? Eu como imagino, e aquilo que estamos a tentar construir no BCP é que cada pessoa vai a ter no curto prazo dois assistentes, quer dizer, um especialista para as matérias mais complexas, um assistente especialista e um assistente administrativo que lhe vai fazer as respostas todas aos e-mails e toda essa carga burocrática. E, portanto, de repente a gente desdobra-se em três e tem
um especialista para múltiplas matérias, que podem ser vários especialistas, mas um terá a capacidade de nos auxiliar em matérias especializadas, e teremos seguramente um outro que vai tratar dos e-mails, que vai tratar de pegar, que é uma coisa que me aborrece imenso, muitas vezes, quer dizer, pede-se uma análise e as pessoas o que trazem é o relatório das 50 páginas, mas o que essas 50 páginas trazem é a informação, não trazem um resumo da informação. Insight. Eu tenho tempo para uma página. Portanto, e essa capacidade de pedir ao tal assistente que consiga depurar toda aquela informação, retirar as mensagens que são absolutamente críticas para o processo de tomada de decisão, isolá-las e passar, isto tem ganhos de produtividade muito grandes. E ganhos de concentração, quer dizer, porque não é só nós termos a informação já selecionada, é que estamos muito mais frescos para olhar para essa informação com um olhar ainda muito, muito limpo, quer dizer, portanto, com uma capacidade de perceber as coisas e tomar as decisões muitíssimo mais correta, muito mais eficiente. Que acho que vai ser uma realidade, uma expectativa, assim como a expectativa do cliente de ter um serviço personalizado, a escala, etc. A expectativa do colaborador já é ter asistentes, se quiseres, virtuais, para eliminar essas tarefas repetitivas e focar-se no valor. Não? Isso acho que já é uma expectativa, se quiseres. Vamos dizer assim, essas expectativas ainda não são generalizadas, porque ainda nem toda a gente tem a noção quer dizer, é uma tecnologia que ainda não está familiarizada cross-border, ao longo de toda a organização. Deixe-me só dar um exemplo. Eu no ano passado, mais ou menos por esta altura do ano, na reunião, fizemos uma reunião de quadros onde tenho a oportunidade de dizer às pessoas o que é que estamos a fazer, porque é que estamos a fazer, quais é que vão ser os objetivos. E comecei a minha apresentação, os primeiros 5 minutos, a dizer o que é que pensava, como é que eu estava. E depois parei a apresentação e disse: tudo o que eu disse até este momento não fui eu que escrevi, foi o ChatGPT. E eu revejo-me integralmente em tudo aquilo que vos estive a dizer. E a partir de agora é tudo meu. Mas até aqui a única coisa que eu fiz foi fazer as perguntas e dar as indicações sobre como é que eu estava a ver a evolução do banco. E as pessoas ficaram, obviamente, surpreendidas. Foram 5 minutos. E o curioso disto é que eu me revia em cada uma das palavras que tinham sido o output do modelo da inteligência artificial. Portanto, isto é uma mudança muito grande. Portanto, as pessoas o que é que estão? À medida que vão contactando com a tecnologia, vão ficando deslumbradas. E o tema aqui do deslumbramento é um tema também perigoso, porque nós, mais uma vez, temos de ter cuidado na utilização da inteligência artificial e temos, sobretudo, escolher muito bem os use cases e, no setor da banca, perceber que não pode haver falhas. E, portanto, ter o humano sempre dentro do processo é, para nós, fundamental. É absolutamente essencial. E o desenvolvimento de lo que nós chamamos responsible AI, implementação de casos com essa responsabilidade, com essa confiança, para nós também no Microsoft é fundamental. Miguel, tocamos, fantástico ouvir experiências reais de criação de valor, de geração de valor e de eficiência, ganhos, inspirador já ver que coisas estão a ocorrer no mundo real. Para mim é fantástico este ano. O ano passado foi um ano quizá de descobrimento da tecnologia. Acho que 2024 vai ser um ano de fazer real. Não essa grande, se quiseres, adopção massiva da tecnologia. Agora, quais são os top desafios, os desafios mais importantes que temos em frente a nós? Falamos de responsabilidade, falamos de confiança. Quais são os desafios, e particularmente na banca, que tem um entorno mais se quiseres, regulado, como falas também? Quais são os desafios mais importantes? Relativamente à tecnologia e à introdução, eu já não lhe chamo introdução, porque nós, de facto, já introduzimos a utilização, foi em escala da inteligência artificial generativa. Mais uma vez, os desafios, o que vai determinar o sucesso é aquilo que já hoje determina o sucesso de uma instituição de retalho. O que vai determinar o sucesso é se nós formos capazes de transformar a tecnologia ao serviço do cliente. Ou seja, se o ponto final, que é o cliente, não é o ganho da produtividade. O ganho da produtividade é muito importante, mas não é o que faz a diferença para o futuro do banco. O que faz a diferença para o futuro do banco
é sempre se o cliente, no final do dia, fica mais satisfeito. Porque nós, quando fala-se muito em gerar mais receita, eu não sei se vamos gerar mais receita, vamos é ter uma distribuição diferente da receita. E, portanto, há bancos que vão ser capazes de surpreender e servir melhor aos clientes, e esses obviamente vão buscar a receita dos outros. Portanto, é isso que eu acho. Não acho que em si a receita cresça de per si. Depois, obviamente, há ganhos de eficiência. Portanto, o grande desafio é continuar a pensar, perceber o cliente. Primeiro, igualzinho no mundo atual, só que a suportar na nova tecnologia. O segundo grande desafio, que é normalmente quando nós falamos, e nós vemos várias instituições que investem milhares e milhares e milhares em tecnologia e depois fazem write-offs dessa tecnologia, é saber escolher os use cases. Quer dizer, mais uma vez, e aqui com duas ou com três patamares. Experiência do cliente, novamente. Segundo, claros ganhos de produtividade. E o terceiro, que na banca é muito importante, controle de riscos. Portanto, toda, que é absolutamente essencial. Portanto, nesta matéria, acho que há aqui um layer transversal, que é o layer do controle de riscos, que a inteligência artificial generativa pode ajudar muito em cima da preditiva, porque vão trabalhar combinadas, mas que pode ajudar muito. Portanto, são estes os três grandes layers onde nós temos que saber tomar as decisões certas e depois ser consequentes. Quer dizer, não nos deslumbrarmos e ficarmos pelo deslumbramento, é percebermos, definirmos claramente o que é que queremos atingir e a seguir, quase de forma obsessiva, conseguir concretizar aquilo que nos propomos concretizar. Miguel, falamos hoje de humano mais tecnologia, etc. Eu gostava de finalizar com uma pergunta que eu faço para mim mesmos. Que tarefas, este mundo de Miguel mais tecnologia, que tarefa existente hoje ou não, acho que pode ser a mais valor? Como é o Miguel mais tecnologia, Miguel Plus? O Miguel Plus, deixa-me dizer o seguinte, eu nunca há pessoas que dizem que vão passar para outros, passar para a máquina. Eu não vou passar para a máquina, eu vou completar-me com a máquina, que são duas coisas completamente diferentes. Quer dizer, eu não vou, há matérias que nunca vou dizer, esta não é minha, passa para terceiros. Quando delego, tenho que saber o que é que estou a delegar e tenho que ter mecanismos de controle. E, portanto, o que eu vejo para mim na utilização da inteligência artificial generativa é, ponto número 1, e absolutamente crítico, na gestão do tempo. Ou seja, a forma como as reuniões vão ser conduzidas vai ser muitíssimo mais eficiente. Portanto, essa parte, e quem me vai ajudar é exatamente o assistente que me vai ajudar a digerir a multiplicidade de informação, a saber o que é de facto relevante. Outro aspecto que para mim é muito importante é nós vivemos de informação. Quer dizer, para alguém que tem as minhas responsabilidades, o acompanhar o que está a passar no mundo é absolutamente essencial. E hoje, quer dizer, a gente pega no jornal A, no jornal B, e segue os jornais. Eu não quero seguir jornais, quero seguir pessoas. E, portanto, quero ter um assistente que sabe quem é que são as pessoas que eu valorizo e que vai procurar as pessoas no mundo que estão dentro desta linha em que e linha não é ideológica, é a linha de raciocínio, de análise crítica. Sim. E selecionar dessas, todos os dias de manhã, ter a seleção da informação que é crítica para eu começar o dia. Portanto, esse é um aspecto também muitíssimo importante. A parte do processo de inovação. Quer dizer, hoje o processo de inovação, ao nível de uma comissão executiva, depende muito e vai continuar a depender das equipas do banco. Mas eu quero ter a capacidade, porque muitos deles sabem sobre essas matérias muito mais do que eu, felizmente. Claro. Não sei se vão saber muito mais do que eu quando eu utilizar de forma de escala a inteligência artificial generativa, porque eu vou estar muito bem acompanhado para fazer as perguntas. Portanto, vou utilizar também para me tornar ainda mais exigente no relacionamento com as pessoas. E é o tema da organização do meu próprio tempo, que é absolutamente crítico. Portanto, não é só responder aos e-mails, na ajuda da definição das agendas, das prioridades, é muito, muito importante que ter alguém que me possa, em cima do apoio que tenho hoje pessoal,
o ter alguém que tenha esta capacidade de tratar a multiplicidade de informação e que me ajude muitas vezes a pensar coisas que eu não sou capaz de pensar sozinho. Quer dizer, portanto, vai-me criar vai-me pôr num outro patamar de exigência. A mim, e espero que os colaboradores também comigo, acho que tem que seguir, exatamente, tem que seguir. Que sirva para que eles sejam igualmente exigentes com a Comissão Executiva do BCP. Miguel, una gran inspiración ver que ya la tecnología ya está a tomar un impacto, ya está a producir un impacto en Portugal, en la banca, Millennium BCP. Muito obrigado por la participación no programa, fantástica boa conversa, y gostado de ver todos os progresos e seguir esses progressos para ser realidade para os seus clientes, para os nossos clientes também. Muito bem, vamos continuar a contar cada vez mais convosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado.